Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um O Som dos Trilhos, dessa vez edição do Som dos Trilhos de número 14. Como prometido, estamos então melhorando a frequência dos vídeos desse quadro, né? E veremos aí, né, como teremos desempenho. Um recado rápido antes de nós começarmos, para quem não viu, o programa de número 13, eu fiz as respostas ali, né, no programa de maneira manual, certo? Eu vou estar pulando algumas mensagens dos programas passados por conta da demanda, senão eu acabo produzindo vídeo e vem muita pergunta, e isso porque eu tô seccionando aqui os programas, então algumas perguntas do programa 13 eu vou ter que pular, né? Sobretudo aquelas que eu já respondi. Entretanto, outras eu vou responder por causa que fizeram todo um tópico ali. Eu não posso deixar alguns inscritos ali na mão. Certo, como para quem não sabe, o Som dos Trilhos está sendo agora particionado. Serão programas com duração média ali de meia hora para que eu possa produzir vídeos com maior frequência e sem desgastar muito aqui a minha voz. Tanto porque logo depois tem um podcast para gravar, enfim. Mas, fora isso, eu agradeço todo o feedback positivo que estamos tendo. O canal está crescendo rápido, daqui a pouco vamos fazer um ano de canal, e isso é algo bastante interessante. Mas, vamos lá então. Continuando as perguntas, eu parei aqui no João Estumano, e fazer aqui algumas perguntas. Por que a CBTU investia muito pouco em modernização dos trens, deixando o sistema ficar absurdamente precário? Já vi muitas fotos dos anos 90, com trens sem portas e muitos pingentes. Esse surf ferroviário era um caos imenso. Sim, João, era de fato uma situação extremamente caótica. A CBTU, na época dela, ela começou a operar ali no comecinho dos anos 80, se não me engano 82, 83, e terminou ali sua gestão no comecinho dos 90, né? Ela repassou para a CPTM, se eu não me engano, em 94, os serviços. Naquela época, muito, né, se diz que pela CBTU ter sua sede no Rio de Janeiro, a maior parte dos investimentos que eram feitos no Rio de Janeiro. O sistema em São Paulo, ele não tinha uma modernização, ele não tinha um plano de manutenção bom, né? Ele é uma manutenção precária ou quase, não digo inexistente, mas era muito pouco para o que se precisava. E nós já tínhamos composições em um estado deteriorado. Você acresce isso, um sistema gigante com uma demanda enorme e pouca segurança, você vai ter esses casos. Trens com portas abertas, que eram autorizados a partir com as portas abertas. Nós tínhamos casos de, literalmente, a criminalidade tomando conta das estações, certo? Era um estado de caos, muito por conta desses não investimentos adequados no sistema em São Paulo. O sistema ferroviário, para funcionar, necessita de investimentos massivos. E a CBTU, creio que até hoje, não tem condições de dar à sociedade um investimento massivo. Diga aí alguns sistemas, como por exemplo o sistema de Fortaleza, né? Fortaleza não, eu digo do Recife, que está piorando ali na sua qualidade de serviço. O ideal é que os estados tomassem conta dos próprios serviços e pudessem praticar ali os investimentos maciços. São Paulo tem sorte de ser um estado com grande potencial econômico, então ele consegue manter essa estrutura. Agora, outros estados menores, infelizmente, têm que ficar sobre respaldo federal. E às vezes o respaldo federal não está ali tão adequado assim, né? Infelizmente é a situação. Segunda pergunta aqui, a maior estação do metrô, acho que é Barra Funda e não é Sé. Não, João, pior que é Sé sim. É que depende. Barra Funda, ela tem a vantagem de você ter a linha 378. Todo esse movimento faz ela uma estação grande, tanto em espaço quanto em demanda. Agora, a Sé, analisando no sistema metroviário, ela é de longe a maior estação. Principalmente por conta das transferências. A transferência que ela proporciona de norte-sul para leste-oeste e a localização dela justamente no centro de São Paulo, pertinho do Marco Zero, faz com que a estação da Sé supere de longe todas as outras estações.
No mapa ali de demanda é visível que ela é a maior estação. A tendência é que com as novas estações o fluxo da Sé diminua, né? Ela foi projetada para uma demanda X, só que chega num ponto que não tem mais como, né? Conforme novas estações forem entregues, talvez a Sé fique um pouco mais vazia, mas não creio que não deixe de ser a maior estação em demanda do sistema, né? Eu acho que dificilmente vai existir outra estação nesse ponto. Passando então para o Luiz Henrique. Ele pergunta aqui: olá, existe algum projeto para a modernização da frota E do metrô? Agora que a frota A foi modernizada, me parece lógico a frota E passar pelo mesmo processo. Eu até respondi ele aqui embaixo, né? E de fato, nós não temos informações oficiais em relação à modernização da frota E. Entretanto, se o metrô fez isso com A, com C e com D, não vejo por que não fazer com E, né? Seria um contrato diferente, entretanto, como bem disse, nós não temos prazo para isso. A casa do Mr. Volpe Volpe faz aqui duas perguntas. Primeira, por que não tem trem até Cotia, só tem ônibus para lá? Será que existe algum projeto? Existe um projeto de monotrilho, que é a... Agora, para lembrar o número de linha é complicado. Eu acho que é a linha 22 ou linha 21. É uma linha que está em projeto e passaria ali pelo canteiro central da Regis Bittencourt, né? Até então o projeto me consta era isso, mas era um monotrilho e sairia ali da região do Butantã, um pouco mais profundo do Butantã, e passaria até chegar ali no centro de Cotia, mais ou menos. É uma distância considerável, mas interessante, né? Veremos se quando vai sair e como vai sair, né? Projetos assim, até pelo tamanho, são bastante complexos. Você sabe quando vai ser inaugurada a seção Morumbi da linha 4? Ela parece que foi adiada para setembro, cara. Ou até me dizendo, até o fim do do terceiro trimestre, ou seja, realmente até ali setembro, né, para ser entregue. Ela passou por alguns atrasos, entretanto, parece que as obras estão fluindo bem. E aqui nós temos o Johnny Viana com as suas perguntas, são várias perguntas. Vamos aqui então. Ele está aqui com várias partes. Eu vou pegar aqui a parte 1, que fica em ordem, certo? O Johnny, que é um dos inscritos mais, diríamos, ativos aqui do canal, que faz bastante pergunta. Olá, Jean, estive um pouco afastado resolvendo várias coisas de ordem pessoal. Enfim, hoje estarei mandando poucas perguntas. Vocês podem ver que são poucas perguntas, porque eu não tive muito tempo para pensar em muita coisa. Segue a parte 1. Ele faz aqui boas e grandes perguntas. Talvez algumas vão ter que deixar para o programa que vem, mas vamos lá. Segue a parte 1. Vamos lá. Deu o textão que ele diz aqui. Primeiramente, vou falar sobre a série 1100. Sempre quando pegava essa série para ir à faculdade, eu acabava lembrando da infância. Quando eu era criança, eu colocava a cabeça para fora da janela para obter a visão externa e ver os demais trens passando em alta velocidade em sentido contrário. Aquele barulho do ronco da tração em alta velocidade dos 1100 era fantástico. Lembro-me das vendas clandestinas de diversos produtos que hoje em dia são muito caros. Exemplo, Kinder Ovo na época era 50 centavos, entre outros. Lembro também que circulavam com portas abertas, perigo de alguém cair. A primeira vez que andei em um trem da CPTM foi justo 1100, antes da reforma geral de 97. A máscara do primeiro carro era diferente. Olhei para todo o trem e achei grande e fantástico. Tantas pessoas entrando no vagão e eu responsável da estação Mauá anunciando que eu mesmo estava com destino à Barra Funda. Peguei lotado e fui em pé com a minha mãe. Achava o barulho um pouco estranho e olhava para a parte externa da janela e conseguia ver apenas a parte das fiações de eletricidade que alimentam os trens durante o percurso. O trem balançava muito, a sensação que tinha era o mesmo que ia sair dos trilhos. Era que o mesmo ia sair dos trilhos. O pessoal fumava lá dentro e ficava aquele cheiro de cigarro em todo o vagão. Tinha aqueles negócios de se apoiar com a mão. Se apoiar para quem não alcançasse a barra quando a posição estivesse lotada. Eu tenho essa memória como se fosse ontem. O trem corria tanto nos trechos entre Santo André e Capoava, numa pauleira kkkk. Também no trecho entre Moca e Ipiranga ele corria muito. Ainda mais no trecho
Ainda mais pelo trecho ser em linha reta, obtendo uma grande ventilação cruzada. A sensação de frio, já que na época não tinha ar-condicionado para controlar a temperatura interna, e no calor às vezes era sofrido, já que ventiladores não eram essas coisas. Bons tempos que ficaram para sempre. Pois é, né? E tal, isso depoimento sobre o famoso e famigerado 101, né? Acho que é o único original Bud aqui no Brasil que nós tínhamos, né? Talvez não no Brasil, mas em São Paulo, é um dos únicos originais Bud. Foi reformado ali em 97, logo quando a CPTM assumiu. Pegou o 101, mudou aquela máscara de inox, colocou aquela máscara de fibra de vidro e mudou o salão, né? Antigamente o salão dele ele tinha aquela curvatura no topo do salão, agora, né? Agora não, né? Porque já não tem mais. Ela tinha ali uma cobertura parece que um plástico ali por cima dele, deixando o salão reto e com ventilação um pouco melhor. Mas tá aí, né? 101 realmente ele. A demanda era grande, só que a oferta era pouca. Então, ver ele lotado com porta aberta era o que mais tinha. Mas tá aí um belo depoimento, com certeza. Eu nunca cheguei a pegar ele nessa época, mas seria interessante ter visto ele, né? Quando ele chegou, eu já tava praticamente nascendo, né? Enfim, quando ele chegou não, né? Quando ele foi reformado. 2. Essa série deveria ser preservada ao menos um vagão para exposição. O Milzinho fez história de milhares, milhões de pessoas de maneira direta e indireta, de fato. A única composição restante, ele não falou que é a única, mas essa última composição restante ela tá guardada na CPTM até a segunda ordem. Se ele vai ser preservado ou não é um mistério. Tem algumas ONGs com intenções de preservação, mas nós não sabemos o progresso desse tipo de empreendimento aí. Afinal de contas, é um trâmite bastante burocrático. 3. Eu vi em diversos vídeos ontem sobre a última viagem do 1100. Foi interessante ver a reação da população e saber que era a última viagem operacional. Outra coisa que percebi, tinha guardas nas composições. Meio que eles previam que a demanda aumentar naquele horário devido à filmagem e fotos dos amantes do ferroviário. Pena que perdi esse evento pela falta de tempo. Sei lá, deu uma tristeza, mas tudo tem um ciclo. Os trens 101 cumpriram bem seu papel para estar há 6 décadas rodando, independente das falhas. De fato, em questão de durabilidade de material rodante, o 101 ele vai ficar canonizado, né? Ele passou 40 anos praticamente em operação, sem modernização nenhuma. Foi modernizado, durou mais 20, então você vê que a resistência do bicho é grande. Só que, infelizmente, está muito obsoleto. E realmente tinham guardas, não por causa da demanda, talvez, mas por causa da segurança mesmo, além de ter pessoal da CPTM ali no meio. Então, com certeza, a presença dos guardas foi essencial para a gente ter ali um programa bacana naquela tarde de sábado. 4. A máscara do 101 para o 1100 é tão diferente, fico imaginando como era conduzir a composição, sem uma visão mais ampla do que está ao seu lado e à frente do trem. Assim como outras séries antigas antes da reforma tinham essa visão menos privilegiada. De fato, o 101 ela tinha a cabine segregada, né, era metade da cabine, e tinha aquele visorzinho, tinha uma janelinha do lado e um visorzinho pequenininho. No mesmo estilo do que era a Bud RDC, o 1400 e o 1600. Se eu não me engano, acho que o 1400 também tinha alguns carros cabine segregada, que era só metade do carro ali, da face com a cabine e outra metade com a visão de frente. Era complicado? Acho que devia ser sim, né? Se levasse uma pedrada no vidro ali, pô, vai ficar pior ainda. Mas, né, veremos, né? Não tem como ver mais. Também não dá pra saber se ficava sentado, se ficava de pé, por causa que o visor ali era um pouco mais alto, mais elevado. Fica curiosidade. Entretanto, né, pra época devia ser bom, mas hoje em dia, em campo de visão reduzido, é a pior coisa que tem. Mas é isso aí, né? 5. O 1100 circulou apenas as linhas A e D, 7 e 10, ou em alguma outra linha a mais? Cara, que eu saiba foram só essas. Não lembro do 101 circulando em outros trechos. Cara, se eu não me engano, já ouvi boatos dele no Rio de Janeiro. Eu ouvi dele no Rio de Janeiro, só que parece que não deu certo, ele voltou. Né? Foi alguma tentativa da rede em deixar ele lá, só que ele voltou.
Então, de fato, aqui em São Paulo, pelo menos, foram 7 e 10. Se ele rodou em outro lugar, coisa que eu não tô lembrando muito bem agora, foi no Rio de Janeiro. Agora, qual foi o período, quanto tempo ficou? Eu sei que deve ter ficado pouco tempo, porque quase não tem registro dele, mas ele deve ter voltado. Eu vou dar uma pesquisada melhor, mas se eu não me engano, ele rodou um pouco no Rio de Janeiro. 6. Qual era a diferença no comprimento das portas do 1100 para os trens novos 1800, 8500 e 9500, certo? As portas dele, cara, acho que as portas dos trens novos devem ter ali um pouco próximo de 2 metros, né, de abertura total. 2 metros não, mas 1,80 m ali é uma abertura grande. O 1100 tinha as portas padrão normal, talvez 1,5 m. Eu não cheguei a ter dados técnicos em desenho para calcular, mas era visível que os trens da série 1100 eles tinham as portas menores. Acho que até mesmo o comprimento do carro ele era menor. Então nós temos que ter todo esse cuidado aí com justamente com esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que a diferença ali em torno dos 50 centímetros, mais ou menos, né? Meio metro ali de diferença, isso de acordo com o olhômetro, né? Nada confirmado. Previsão para a última viagem de 1700, sim, cara, vai durar bastante. 1700, se duvidar, fica pro ano que vem, se duvidar, 2020, né? O 1700 só vai ser baixado provavelmente quando os trens chineses chegarem pro Brasil. Antes disso, difícil. Então, pode ficar tranquilo, 1700 tem 10 deles rodando, nenhum foi baixado ainda, vai durar bastante tempo. Além do fato que ele é mais novo, então talvez ele dure até mais que os outros. 8. CPT faz parte da minha vida. Toda vez que estou dentro de um trem, fico refletindo tanto sobre a vida. Acho que a maioria das pessoas ficam assim, pensando, outros dormindo, etc. Já vi cada cena no trem, conheci histórias diferentes. É claro, né, cara? Todo tempo ali, 26 anos de história, mais os outros anos aí que não era ela. Todo mundo já teve uma história no trem, já, confusão, uma coisa legal que aconteceu, uma viagem que deu ruim, uma viagem que foi rápida, um ronco no trem, enfim, é história de muita gente aí. Eu que faço o registro do trecho, que tiro foto, às vezes posso tirar foto de alguma coisa, não posso tirar foto, né? E também que eu sou funcionário, posso ver coisas, não posso ver coisas às vezes, enfim. Cada um tem uma história, depende em qual contexto você tá. Pode ser funcionário, um trabalhador, um marreteiro, enfim, quem seja. Cada um tem uma história dentro do trem e certamente isso vale muito ali para gerações futuras, né? Quais são os trens das frotas B, N e O do metrô? Frota B seria a frota 2.0, né? O metrô ele adquiriu um primeiro lote dos Buds, frota A, e o segundo lote teria se tornado frota B. Depois você dá uma pesquisadinha rápido, que agora não vou lembrar certinho, que era 1001 até 1000 e pouquinhos, que era 128, e outro do 128 a 300 e pouco. Não vou lembrar de cor aqui, mas eu sei que foram 2 lotes dos carros Bud, certo? Primeiro veio um lote do A, depois veio outro lote que seria o B. Só que daí juntaram tudo, como era praticamente a mesma massa, as mesmas configurações técnicas, juntaram e formaram um som lá. A frota N seria o SCOME, né? Se seguindo pela ordem ali, a frota N do metrô seria o SCOME, que é um monotrilho de 5 carros que vai operar na linha 17. Frota O, até então não tem frota O, não teria ali um trem novo. Possivelmente seria o trem da linha 6, né, da linha 6 laranja. Esse seria o mais próximo de um frota O, né? Mas como a linha não foi entregue, a gente não tem ainda uma previsão de uma frota O para o metrô, né? E nem sabemos se o monotrilho da SCOME será chamado frota N, né? Uma vez que quando a linha já estiver em operação, o metrô não estará ali sobre a responsabilidade, não estará mais sobre a responsabilidade do metrô, e sim da concessionária. Mas se tivesse, seriam esses trens. 10. Qual o motivo da mudança da bitola para ser empregada nas linhas 4 e 5? Já que provavelmente novas linhas seguirão esse tipo de bitola. Existe vantagem e desvantagem para essa mudança? Sei que o esquema é diferente das linhas 1, 2 e 3. Já que entre essas 3 últimas mencionadas, pode fazer distribuição e remanejo entre elas das composições.
A vantagem da bitola standard, que é a bitola internacional 4,435 milímetros, né? Então vamos lá. Primeiro, para as montadoras de material rodante é mais fácil produzir um trem em bitola standard. Como é um padrão internacional, todas elas já estão adequadas com esse padrão internacional, então fica mais barato. O projeto ele fica mais barato. Outra coisa também, para operação, bitolas menores conseguem desempenhar curvas mais fechadas, o que pode melhorar, às vezes, o traçado de uma linha. Às vezes tem que fazer uma curva mais longa, não, faz uma curva um pouco mais fechada. Melhora ali o desempenho de traçado, né? Mas no geral, creio que custos, né? Como a linha 5 e a linha 4 não tem um enlace com as outras linhas, fica bem segregado. Então, até mesmo, diríamos, faz com que as administrações consigam equalizar o seu material rodante ali, dentro da sua própria linha, né? Então, no geral, são custos e aí, operacional, as curvas mais fechadas que elas podem desempenhar. Mas em si, né, tem aquela desvantagem que um trem é um pouco mais estreito, então cabe menos pessoas, né? Cabe menos pessoas, isso influi aí numa oferta maior de serviço. Entretanto, não há tanta diferença, é até vantajoso hoje em dia se criar trens a bitola standard, que é a bitola padrão. 11. Quantos metros tem os túneis de transferência entre as linhas azul e a vermelha e da azul para a verde? Quantos metros tem os túneis de transferência entre as linhas azul para vermelha e da azul para verde? Vamos lá. O enlace. O enlace da linha 3, da linha 1 para 3, ele sai pouco depois de Liberdade, dá uma curvinha e sobe passando um pouquinho da plataforma da Sé. Eu apostaria nos 300 metros, certo? Eu apostaria nos 300 metros de túnel, que ele só chega ali na Liberdade, sentido Sé. Vai ter um túnel à sua direita, ele vai subir e vai parar no lado ali, sentido Corinthians e Itaquera. Esse é o primeiro enlace. O enlace da 1-2, ele é bem simples. Ele acontece, praticamente não tem túnel, porque é uma MV, né? Você vai entrando no túnel ali. Entre Paraíso e Ana Rosa, os túneis eles meio que se misturam um pouco. Então é um trecho ali de mais ou menos uns 100 metros no máximo, onde você tem uma série de aparelhos de mudança de via naquele pedacinho ali, né? Aquela hora sempre me embroma um pouco, mas é ali que eles fazem o enlace de uma linha para outra. Então, são trechos bem curtos ali que existem os enlaces, não é muita coisa não. Eu tenho, que agora para poder achar e mostrar é meio complicado, mas eu tenho ali os diagramas de via com os enlaces. Então, se eu procurar aqui, vamos ver aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o meu acervo aqui. É interessante. Arquivos, aleatório. Não é aleatório não. Aqui, diário, imagens. Agora para achar a foto do enlace, tem aqui algum canto, hein? Aqui. Esse aqui não. Isso aqui já que é melhor. Nossa, cara, é algum lugar que tem um enlace. Será que tá por aqui? Cara, complicado. Agora pra achar esse bendito desse enlace aqui, acho que deve estar por aqui. Será que é esse aqui? Que tem... Aqui, por exemplo, você consegue ver o enlace que eu li, como eu falei, Liberdade, lado direito, sem enlace para vermelha, né? E aqui para baixo o enlace da 2, via 2 tem um enlace aqui, ele desce lá para a linha, e aqui também, aqui não, aqui é só uma via de estacionamento, aqui ele vai para cima. Então tá aí, né? Esses são os famosos enlaces, tem muita coisa ali, certo? Mas é um trecho bem pequenininho.
Pode ver que é uma coisa bem simples. Antigamente a estação Vila Mariana era atendida pela linha verde. Pela linha verde? Como acontece? Nunca vi relatos disso. Como ocorreu a ampliação da linha sentido leste, a parada após Ana Rosa ficou sendo Chácara Clabin, que houve constatações de Vila Mariana antigamente utilizadas. Vila Mariana? Linha verde? Não conheço essa história não, meu jovem. Como ocorreu a ampliação da linha sentido leste? E a parada após Ana Rosa ficou sendo como Chácara Clabin. O que houve com as plataformas de Vila Mariana antigamente? Que eu saiba, não. Vila Mariana, linha verde? Poderia ter uma exceção de um trem que partisse de Vila Mariana e fizesse um enlace para Verde. Mas não, nunca que eu. Não, cara, não procede essa informação, não, hein? Não lembro. Eu posso pesquisar, mas que eu saiba, não. O trecho ali indo pro leste, ele provavelmente tudo parava num lugar. Foi feita ali uma escavação, provavelmente no começo em ATM, depois o resto foi feito em shield, né? Provavelmente deve ter sido feito em shield. Eu tenho que analisar ali bem o trechinho, mas aquela primeira parte aparentemente foi feito por NATM, foi feito por escavação manual, né? Até uma parte onde o shield chega e abre ali a linha. Mas que eu saiba, Vila Mariana não tinha linha verde não, cara. É só Ana Rosa e a Ana Rosa acabou. Tem mapas antigos do metrô que mostram que era só até Ana Rosa. E com um túnel de 200 metros após a estação Paraíso. Isso está servindo para outra função? Esse de Paraíso, sim. Né? O túnel de Paraíso que sai ali, você passa de Vergueiro, vai para Paraíso, tem um túnel que seria o ramal Moema. Aquele túnel é usado para estacionamento de veículo de manutenção. Atualmente, pelo menos a última vez que eu vi algum relato sobre esse túnel, foi alguns veículos de manutenção que ficavam lá de prontidão para eventuais manutenções do trecho. É mais fácil posicionar um veículo ali no meio do trecho do que lá no pátio de Abacoara. Tem que sair todo aquele trecho ali, chegando no lugar. Então, deixando ele lá fica mais rápido para fazer manutenção. 14. Já observei que os carros novos das linhas 4 e 5 são menores em largura. Isso deve por causa da bitola ou por design mesmo da composição? Por causa da bitola. Bitola menor, corpinho do trem menor. Porque se deixasse ele muito largo, você criaria instabilidade ali nos rodeiros, que facilitaria eventuais descarrilamentos. Então, a bitola estreitinha, corpo mais estreitinho. São poucos trens que burlam essa função, né? Ou esse padrão. 15, o novo trecho da linha 15 está obtendo uma boa avaliação da população em geral. Ainda não conheço esse trecho. Eu vou falar por mim, não sei a população. Não gostei, cara, desse trecho novo. Por enquanto, a operação do monotorilhar tá lenta, tá ruinzinha. As estações estão visivelmente incompletas, sabe? Tem lugar onde a SSO não tá pronta, tá simplesmente vazia, não tem nada. Atualmente já deve estar mais equipada, tudo mais, mas quando eu fui, há uns 2 meses atrás, tava horrível ali o pedacinho da linha 15, cara. Então, pra mim, compensava mais ter atrasado esse trecho uns 3 meses que fosse, do que entregar como tá. Entregar como tá simplesmente, sabe, terrível. Não sei se hoje houve desempenho em velocidade, mas eu sei que houve ali uma melhoria. Talvez ter que houve melhoria ali no avanço das obras atualmente, mas quando fui tava bem ruinzinho. Como nós já estamos chegando aqui nas nossas meia hora, vou parar o vídeo por aqui, certo? Então eu vou continuar aqui o vídeo pela parte 2 do Johnny subindo adiante, certo? Tem várias partes, tem parte 7, enfim, tá bem baralhado aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, parte 9, enfim. Então isso aqui é parte 6. E parte 4, na verdade. Enfim, tem muita coisa aqui. Eu vou falar do Johnny por partes, talvez eu pule uma ou outra. Mas enfim. Que saia eu sigo a 2 e vou lá pra cima normal com a ordem dos comentários. Acho que eu deixei como os primeiros. Eu tenho que olhar pelo mais recentes. Aí, deixa eu ver até que se eu pulei algum. Não pulei nenhum, não. O Salu, né? Ele comentou esse canal. Só eu pegar esse aqui do Salu, porque ele comentou primeiro, eu pulei a dele. Não quero pular ele, não.
Sei que seu canal fala sobre transporte sobre trilhos, você lembra dos ônibus Mafferza? O melhor ônibus da história do Brasil, na minha opinião. Aqui na minha cidade tinha uns e era muito conforto, pena eles terem sumidos. A Mafferza, pra quem não sabe, ela fez muito ônibus, cara. É que eu não manjo muito de ônibus, mas já vi vários vídeos dos ônibus Mafferza, eram fantásticos ali o pensamento do pessoal. Certo? Então, Johnny, eu vou continuar a partir da parte 2, como já deu meia hora, o programa vai ficar um pouco reduzido. Como relatado, pessoal, por favor, nesses programas que nós estamos fazendo, como esse daqui, boa parte dos comentários eu vou responder de maneira manual, porque senão fica muita demanda para os próximos programas, certo? Aí tem que fazer o programa anterior, do anterior, e fica complicado, entendeu? Mas é isso aí. É provável que eu já adiante outros programas, né? A partir daqui. É isso aí. Se vocês gostaram, deixa o seu curtir, se inscreva no canal. E até o próximo programa do O Som dos Trilhos.